Anos de sala de aula me ensinaram que toda turma tem aquele aluno que desafia limites, que testa a paciência do professor como se fosse um jogo. Geralmente eu lidava com esses casos sem muito esforço. Um tom de voz firme, um olhar direto, e a situação se dissolvia como açúcar na água quente. Mas dessa vez, o desafio era diferente. Era uma terça-feira, 23 de outubro, e eu estava explicando equações quadráticas para o 10º ano A. Lá no fundo da sala, encostado na janela, estava Arsênio, ou melhor, Arsênio Romou, como todos sabiam que ele gostava de ser chamado. Filho de um empresário influente, um dos principais financiadores da escola, informação que pairava no ar mesmo quando ninguém a mencionava. Eu falava sobre discriminantes quando ele interrompeu sem levantar a mão. Professora Marina, é verdade que a senhora tem perfil em sites de namoro? A sala inteira congelou. Parei no meio da frase. Havia uma confiança no tom dele, como se soubesse de algo concreto. Arsênio, estamos estudando matemática, respondi tentando manter o controle. Ele sorriu, tirando o celular do bolso. Ah, mas isso aqui também é um problema interessante. Quantos nãos a senhora recebe por mês em aplicativos? Alguns risinhos ecoaram pela classe. Guarde o telefone e preste atenção, ordenei. Mas ele não obedeceu. Pelo contrário, apontou a câmera para mim. E se eu contar para todo mundo como a nossa severa Marina vê, não o deixei terminar. Desligue isso agora e sente-se. Ele riu, um riso que me gelou as veias. Ou o quê? Vai me dar nota baixa? Naquele momento, entendi que algo havia mudado para sempre. Terminei a aula como se nada tivesse acontecido. Expliquei as fórmulas, passei a tarefa, anotei as notas no diário. Quando o sinal tocou, pedi que Arsênio ficasse. Ele juntou seus pertences e se dirigiu à porta. Arsênio, eu pedi para você esperar. Não quero, respondeu sem olhar, batendo a porta com força ao sair. Fiquei sozinha na sala vazia, olhando para o quadro cheio de equações, para as anotações no meu caderno, tudo aparentemente normal. Mas dentro de mim, algo se partiu, como gelo rachando sob o peso. 1 hora depois, eu estava na sala do diretor. Victor Pavlovich ouvia meu relato sem tirar os olhos dos papéis. Quando terminei, finalmente levantou o rosto. Vou chamar os pais, disse, seco. No dia seguinte, só o pai de Arsênio apareceu. Sergei Gromov, um homem alto, de terno caro e olhar que impunha respeito antes mesmo que ele abrisse a boca. Sentou-se à minha frente sem nenhum cumprimento. Então, o que aconteceu aqui? Perguntou, como se estivéssemos falando de um vidro quebrado. Contei tudo novamente. Ele ouvia balançando a cabeça, como se já soubesse a resposta. Marina Viktorovna, se não me engano, nem esperou minha confirmação. Vamos sem drama. Arsênio é um garoto esperto, é a idade, a senhora entende. Talvez a senhora seja muito rígida com os alunos. Olhei para ele incrédula. Falava como se a humilhação fosse uma brincadeira sem importância, algo que adultos devem relevar. Depois, tirou um envelope do paletó e colocou uma quantia em dinheiro sobre a mesa, para consertar o que o menino estragou na sala. Victor Pavlovich pegou o dinheiro rapidamente. Obrigado, Sergei. Muito generoso da sua parte. Naquele instante, percebi que estava sozinha. À noite, enquanto corrigia provas em casa, o telefone tocou. Era uma mulher que se apresentou como Lyudmila, mãe de Arsênio. Marina Viktorovna, me desculpe, por favor. Sei o que meu filho fez. É inaceitável. Sua voz soava sincera, e por um segundo senti alívio. Mas esse alívio durou pouco. Meia hora depois, encontrei o vídeo na internet. Arsênio havia gravado tudo e postado com a legenda. Como eu dei uma lição na nossa professora. Centenas de visualizações, dezenas de comentários. Isso aí, ensinou a velha chata. A professora de matemática achou que era famosa. Fiquei parada, olhando para a tela. Ainda não sabia que aquele dia marcaria o início do fim para eles, mas já sentia que algo em mim havia se transformado para sempre. No dia seguinte, reuni a turma. Arsênio, claro, não estava presente. Segundo sua mãe, havia acordado com uma dor de barriga repentina. Como era conveniente. Os alunos me olhavam com uma mistura de vergonha, curiosidade e medo. Tinham visto o vídeo? É claro que sim. Notícias se espalham mais rápido que o vento hoje em dia. Preciso conversar com vocês, comecei. Não como professora, mas como adulta falando com pessoas que estão prestes a sê-lo. Lena Korotova, uma das melhores alunas, levantou a mão. Professora, nós todos vimos. Quer dizer, não quisemos ver, mas... assenti. E o que acham disso? Silêncio. Até que Nastya, uma garota quieta do fundo da sala, falou, sabemos que ele é grosseiro. Mas o que podemos fazer? Falamos com ele, contamos para os pais, e daí? De repente Maxim, um aluno geralmente calado, soltou.
O pai dele tem dinheiro e os nossos pais trabalham em fábricas. Naquele momento, entendi a dimensão do problema. Arsênio não era só um adolescente insolente. Era o símbolo de um sistema que dividia os alunos entre aqueles que podiam ser humilhados e aqueles que tinham permissão para humilhar. E eu, sem querer, havia me tornado mais uma vítima nessa lista. Depois das aulas, fiquei na sala dos professores. Os colegas entraram um a um, como se fosse por acaso. Anna Sergeyevna, professora de literatura, contou como Arsênio havia interrompido sua aula ligando música alta no celular. Olga Petrovna, a professora de química, compartilhou a vez em que ele derrubou seus reagentes da bancada. Natália Ivanovna, a historiógrafa, confessou que a mesa tremia só de pensar em entrar na sala do 10º A. Mas o que podemos fazer? Perguntou Anna Sergeyevna. Não precisei perguntar o que Viktor Pavlovich havia deixado claro. Todos sabíamos. À tarde fui chamada ao gabinete do diretor. Ele estava sentado à mesa e não levantou os olhos até eu me sentar. Marina, soube que você está conversando com os colegas. Discutam assuntos de trabalho, não organizem reuniões paralelas. Sua voz era áspera como folhas secas no outono. O patrocínio dos Gromol significa livros novos, equipamentos modernos, viagens para Olimpíadas. A senhora sabe o que é mais importante para a escola? Fiquei em silêncio. Há muitos professores de matemática, Marina, mas doadores desse nível são raros. Entendi a mensagem. Tinham me dado 3 opções: aguentar, pedir demissão ou lutar. A terceira parecia a mais improvável, mas por algum motivo, foi a que escolhi. No dia seguinte, a diretora adjunta, Helena Mikhailovna, pediu para me encontrar depois do expediente. Não na escola, mas no parque da cidade, em um banco perto do lago, um lugar onde ninguém nos veria ou ouviria. No caminho, abri as redes sociais e vi uma nova publicação de Arsênio, minha foto do site da escola com a legenda, a rainha das humilhações da matemática. 400 curtidas em 2 horas. Fechei o celular e sorri. Ótimo! Agora as regras do jogo haviam mudado. Nos encontramos ao anoitecer, quando o sol já se escondia atrás das árvores. Ela começou a falar assim que nos sentamos. Marina, sei pelo que você está passando. Mas você sabe o que acontecia aqui antes de você chegar? Não sabia. Helena Mikhailovna trabalhava na escola havia 20 anos. Lembrava de muita coisa. Gromol não é o primeiro a comprar nosso silêncio. E Arsênio? Não é o primeiro filho dessa família a agir assim. Ela me contou uma história que me deixou arrepiada. Mas não era a história que eu esperava. Era uma história sobre como tudo pode mudar quando se conhecem as peças certas do jogo. Alavancas, Marina. Eu também estou cansada, disse ela, com um suspiro que carregava décadas de batalhas perdidas. Mas o diretor só ouve quem paga as contas. O que podemos fazer contra isso? Seus olhos, antes cheios de fogo, agora refletiam apenas o cansaço de quem aprendeu a medir forças. Foi então que respondi com uma calma que nem eu mesma esperava. Tenho uma ideia. Ninguém sairia machucado, pelo menos, não fisicamente. Mas a lição seria inesquecível para todos. Helena Mikhailovna virou-se para mim, e em seu olhar dançavam dúvida e uma ponta de esperança cansada. O que você planejou? Não contei todos os detalhes de uma vez. Falei devagar, observando suas reações, um aceno de cabeça aqui, um franzir de sobrancelhas ali. Quando terminei, ela ficou em silêncio, pesando cada palavra, cada risco. Isso pode virar um escândalo, advertiu finalmente. Sorri. O escândalo já começou. A diferença é quem será o protagonista dessa história. Depois de alguns segundos que pareceram horas, ela sentiu. Estou com você. Ainda no caminho para casa, digitei a mensagem no grupo da turma. Amanhã é 14 de fevereiro, e como sempre faremos nosso Dia dos Namorados escolar. Podem enviar valentines anônimos ou assinados para quem quiserem. Depois das aulas teremos a competição, o mais inteligente no auditório. Nossa classe estará representada por Valha, Sasha e Arsênio, é claro, como nossos alunos mais brilhantes. A resposta de Arsênio não demorou. Pela primeira vez a classe acertou em algo. Sorri ao ler. Ele havia mordido a isca com uma facilidade que quase me deu pena. Quase. Na manhã do dia 14, a escola parecia um formigueiro em festa. Crianças corriam pelos corredores com envelopes vermelhos, risos ecoavam, sussurros se misturavam ao farfalhar de papéis. Nas carteiras pilhas de valentines cresciam, algumas com dezenas, outras com 5 ou 7. Na de Arsênio nenhum. A cada intervalo eu entrava na sala e admirava com um sorriso as mesas decoradas. Que lindo ver como os alunos se valorizam, dizia, alto o suficiente para que todos ouvissem. Arsênio fingia indiferença, mas a nuca vermelha e os olhares furtivos para sua carteira vazia o traíam.
Valentine são coisa de criança, resmungou quando Lena Korotova recebeu mais um. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Eles sabiam. Sabiam que aquele era o dia em que o tirano da classe colheria o que plantou. Após as aulas, o auditório encheu rápido. Alunos, pais, professores. No palco, 10 mesas com botões e placas de identificação. Entre os participantes de 4 turmas, Arsênio se destacava, olhando o público com um ar de superioridade. Helena Mikhailovna tomou o microfone. Bem-vindos à competição, o mais inteligente. As regras são simples, eu faço a pergunta, quem apertar o botão primeiro responde. Acertou, ganha 1 ponto, errou, perde 1. E começou. As perguntas eram difíceis: história, literatura, matemática, ciências. Confesso, eu mesma não saberia responder a maioria. Arsênio esticava a mão para o botão a cada questão, respondendo primeiro, mas sempre errado. Os outros participantes, por outro lado, pareciam ter decorado as respostas. Qual é a massa molar do ácido sulfúrico? Perguntou Helena Mikhailovna. Arsênio apertou o botão. 10 gramas. Errado. Menos 1 ponto. Svetlana, do 9º ano, respondeu. 98 gramas por mol. Correto. 1 ponto. Em que ano ocorreu a Batalha de Gaugamela entre Alexandre, o Grande, e Dário III? Arsênio, mais uma vez, foi rápido. 1912. Errado. Menos 1 ponto. Machim, do 10º B, acertou. 331 a.C. 1 ponto. Em 1 hora Arsênio não havia acertado uma única pergunta. Seu placar exibia um zero humilhante, enquanto os outros acumulavam pontos. Os murmúrios no auditório cresciam. Os pais de Arsênio, sentados na primeira fileira, assistiam à cena com expressões cada vez mais rígidas. O rosto de Sergei Gromov era uma máscara de pedra. Quando a competição terminou, subi ao palco com uma sacola de prêmios e um pacote especial. Primeiro lugar, Valia Korotova, anunciei, entregando-lhe uma medalha e uma caixa de chocolates. Segundo lugar, Sasha Petrov. Terceiro lugar, Dima Volkov, do 9º B. Aplausos encheram o salão enquanto distribuía os prêmios. Todos os participantes ganharam algo, menos Arsênio, que permanecia à parte vermelho de vergonha. E para você, Arsênio? Perguntei, pegando o último embrulho. Isso aqui. Estendi-lhe uma cartilha infantil colorida com letras grandes. Na capa havia escrito à mão: comece pelos sonhos. O auditório conteve a respiração. Alguém soluçou. Outros tiraram os celulares. Arsênio segurou o livro, leu a frase e saiu correndo, as lágrimas escorrendo antes que pudesse impedi-las. Nossos olhares se encontraram, os dele, cheios de ódio, os meus frios e satisfeitos. O plano havia funcionado como um relógio suíço. As crianças sabiam todas as respostas de antemão, para elas era apenas um jogo de reflexos. Para o filho mimado do homem poderoso, era uma lição que nunca esqueceria: ele não era o centro do universo. Na manhã seguinte fui chamada à sala do diretor. Viktor Pavlovich me recebeu com uma expressão mais sombria que uma tempestade. Marina, disse seco. Sei que a competição foi armada. Isso é antiético e antiprofissional. Acabei de falar com Sergei Gromov. Ele está furioso. Você está demitida. Escreva seu pedido. Peguei a caneta e o papel sem discutir. Não havia o que dizer. Eu sabia exatamente no que estava me metendo. Aquela escola já não tinha espaço para mim. Para o diretor, era uma vitória. Para mim, a missão estava cumprida. O valentão havia aprendido sua lição. Agora era a vez do valentão maior. Sempre baixavam a cabeça quando o diretor passava pelo corredor. Ela gravou depoimentos de professores que, durante anos, engoliram humilhações por medo de perder o emprego. A professora de história que teve seu projeto de pesquisa cancelado porque não interessava aos patrocinadores. O professor de educação física, obrigado a falsificar notas de alunos filhos de figuras influentes. Até a bibliotecária, que viu seu espaço ser reduzido à metade para abrir uma sala VIP, onde Gromov recebia parceiros de negócios. Os relatos eram como peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Cada história individual revelava o mesmo padrão, uma instituição educacional transformada em moeda de troca, onde o conhecimento valia menos que um cheque assinado. Thaisa, a professora de química, mostrou a jornalista as planilhas onde registrava as doações obrigatórias que os pais eram pressionados a fazer, valores que iam direto para contas pessoais do diretor, disfarçados de fundo de melhorias. Ele tinha um discurso pronto, contou Thaisa com a voz ainda trêmula. Se não gostam, procurem outra escola. Mas lembre-se, aqui seu filho tem oportunidades. Oportunidades que, como descobrimos depois, significavam estágios fictícios em empresas de Gromov ou bolsas de estudo condicionadas a parcerias com os Lombards.
Enquanto a reportagem tomava forma, eu revisava os dados que havia organizado na minha parede magnética. As conexões entre a escola e o esquema de Gromov eram claras como uma progressão aritmética. 1. Patrocínios condicionados, doações filantrópicas que na prática compravam influência sobre contratos da escola, desde a cantina até a reforma do ginásio. 2. Empregos fictícios, filhos de funcionários públicos ou policiais apareciam como assistentes administrativos nos registros, recebendo salários sem nunca pisar na escola. 3. Lavagem via educação. Parte do dinheiro sujo de Gromov era doado à escola e depois devolvido como pagamento por serviços a empresas de fachada. Um ciclo perfeito que deixava tudo legalizado. Você tem provas disso tudo? Perguntou Thaisa, olhando para as fotos que eu tirara da minha parede de investigação. Tenho os padrões, respondi. E padrões em matemática são provas. A reportagem foi publicada em 3 partes, como uma série investigativa. O primeiro texto, a escola que virou negócio, expôs os esquemas financeiros. O segundo, o preço do silêncio, trouxe depoimentos de professores e pais. O terceiro, lições de corrupção, conectou tudo ao império de Gromov, agora sob investigação. O impacto foi imediato. No dia seguinte à publicação, o diretor foi convocado para depor na promotoria. Os pais começaram a organizar assembleias. E pela primeira vez em anos, o conselho escolar, aquele mesmo que aprovava tudo sem questionar, votou por uma auditoria independente. Eu observei tudo isso de longe, como quem resolve um problema de geometria. Cada passo lógico, cada consequência prevista. Não havia triunfalismo, apenas a satisfação de quem vê as variáveis se alinharem conforme o cálculo. Afinal, quando você desmonta um sistema corrupto, não é sobre vingança. É sobre restaurar o equilíbrio. E equilíbrio, como qualquer boa equação, exige que todos os termos estejam no lugar certo. Restava apenas um, o diretor. Sua demissão foi anunciada uma semana depois por motivos éticos. Na prática, ele havia se tornado um passivo, um número negativo na planilha de alguém mais poderoso. Quando limpei a parede magnética, guardando os gráficos e anotações em uma pasta etiquetada caso encerrado, soube que não era o fim. Era apenas a demonstração de que às vezes a justiça não precisa de heróis. Basta um lápis, um papel e alguém disposto a fazer as contas. O que antes só se sussurrava na sala dos professores, agora ganhava voz. Uma semana depois, o jornal local publicou uma reportagem de página inteira. Escola ou clube de negócios? Como o diretor transformou a educação em palanque para patrocinadores. Sem acusações diretas, apenas depoimentos de professores, trechos de documentos e uma linha do tempo implacável. O artigo virou notícia. A cidade discutia a publicação nas redes sociais, compartilhando trechos com indignação. No Departamento de Educação, uma fiscalização extraordinária foi convocada. O Conselho de Pais se reuniu em caráter de urgência e, pela primeira vez, exigiu oficialmente a saída do diretor por perda de confiança da comunidade. Na reunião extraordinária do Conselho Pedagógico realizada na sexta-feira, o veredicto foi anunciado. Viktor Pavlovich estava destituído do cargo. Como interina, assumiu Helena Mikhailona, a mesma vice-diretora que desde o início havia se posicionado ao meu lado. Naquela noite, o telefone tocou. Era ela. Marina, queremos que você volte. As crianças perguntam por você o tempo todo. O corpo docente está pronto para apoiá-la. Não hesitei. Desta vez, não voltava como uma vítima das circunstâncias, mas como professora pela qual a escola inteira havia se levantado. Na segunda-feira, entrei na minha sala. Arsen sentava-se no mesmo lugar junto à janela, mas seu rosto já não era o mesmo. Quando pedi que resolvesse um problema no quadro, ele se levantou em silêncio, sem a arrogância de antes. Agora nas aulas, reinava uma disciplina quase perfeita. Arsen me olhava com um respeito, e até um medo, que nunca havia demonstrado. A vida, afinal, lhe dera uma lição que nenhum livro poderia ensinar. No pátio da escola, a primavera trazia de volta os sons familiares, risadas de crianças, conversas entre os bancos. Eu sentava-me corrigindo cadernos quando Helena Mikhailona se aproximou, carregando uma pilha de papéis. O departamento aprovou minha indicação, disse ela com um sorriso contido. Agora é oficial. Sorri de volta. Significava que nada daquilo havia sido em vão. À noite, o jornal publicou uma coluna de Tatiana, quando os professores devolvem a honra à escola. Tudo terminou sem alarde, sem discursos grandiosos, mas com a certeza nítida de que a justiça sim existe. Às vezes basta que alguém lhe estenda a mão.